x1 mais x2. Então, quando eu digo para vocês, quando a gente vai verificar se é um espaço vetorial, a gente tem que olhar os 8 axiomas e seguir as operações de adição e multiplicação que foram determinadas no exercício. Siga a regra. Então, quando você olha aqui na adição que foi determinada no exercício, aqui está a regra. A regra fala, você vai pegar o primeiro elemento do primeiro vetor e o primeiro elemento do segundo vetor e vai fazer o quê? Vai somar. Lembrando que x e y pertencem ao conjunto do quê? Reais. E o segundo elemento? Você pega o segundo elemento do primeiro, mais o segundo elemento do segundo, e vai dar o primeiro. Não vai dar y1, vai dar o primeiro y. Então, se aqui fosse 2 e aqui fosse 5, você ia fazer assim, ó, 2 mais 5 igual a 2. Aí você vai dizer, ué, professor, mas isso é errado. Exatamente, por isso que quando a gente vai provar os axiomas da adição, está errado. Certo? Então vamos lá. Só que a gente usa os elementos, sempre genericamente. Lembre que x e y de cada um é diferente. Tá bom? O A1 fala U mais V mais dado tem que ser igual a U mais V mais dado. Aí eu vi, todo mundo lá de casa, mas eu vou saber quem que é U, V e dado. Olha, gente, tá aqui, ó. Esse é o U, esse é o V, e o W vai ser quem? X3, Y3. Se tivesse um outro, ia ser quem? X4, Y4, X5, Y5, X1000, Y1000. E assim vai. Né? Então já sei. Se U é X1, Y1, V, X2, Y2 e W, X3, Y3. Agora é só substituir os vetores. Cuidado que ontem está uma festa aqui. No lugar da vírgula, põe a mais. Não. Presta atenção. Vamos lá. Quem é U? Tá vendo? Ontem, na hora que eu estava aqui, eu fiquei muito nervoso. Porque na hora que eu falei, vamos responder, aí um virou aí, não sei quem. Falei, que gracinha, parece primário. Aí depois que eu terminei de explicar, ninguém estava sabendo fazer a porcaria do exercício. Se não me acompanhar e falar aqui, depois não sabe fazer. Então faça comigo. Quem é U? X1, mais V. Quem é V? Fecha aqui o colchete. E agora? Na frente, mais quem? Tá. Quem é da? X3. Aí eu vou fazer essa parte, depois a gente faz a outra parte. Vamos lá. Siga a regra. A regra fala, soma os primeiros elementos e da soma do segundo tem que dar sempre o primeiro elemento. Então vamos lá. Vou somar esses dois vetores, vai virar um só o resultado agora. Então, x1 mais x2. Ele está mandando fazer. E na hora que eu somar os y, tem que dar o y no primeiro. Aqui é quem? Não confunde aonde vai o mais, aonde vai a vírgula. Mais x3, y3. Certo? Posso sempre. Isso aí mesmo. Pare na hora que não entendeu. Vou chegar lá na frente, no último axioma, não entendi nada. Então a regra está aqui. Ó. A regra foi dada lá no enunciado da adição. Depois nós vamos para a multiplicação. Quando você for nesse exercício, somar dois vetores do R2, você soma os elementos de X. E quando for somar os elementos de Y, você apenas tem que repetir o primeiro elemento. Essa é a regra. Siga a regra. Simples. Quando tiver que só repete. Então vamos ver se sabe a regra. Quando manda somar o X soma normalmente. Então o X do primeiro aqui, desse primeiro vetor, vale quanto? X1 mais X2. É isso que eles têm que responder. Quanto que vale o X do segundo vetor? X3. Vamos somar. Vai ser
o x desse primeiro, que é x1 mais x2, mais o x do outro vetor. Quem que é? x3. Vírgula. Então, eu vou somar o y. Quando eu somo os y, tem que dar qual y? Quando eu somo esse com aquele, tem que dar esse. Então é y. Acabou. Então, vamos fazer a outra soma. Quem é o? O y1. Responde. Quem é v? Não faz nada agora não. Só participa. E dado? Você tem que seguir nas regras matemáticas. Primeiro, colchete. Então, eu vou ter que somar esse vetor com aquele. Então, repito esse primeiro. x1, y1. Mais. Esses dois vão ser somados, vão virar um vetor só agora. Como é que fala a regra? O que eu falo com x? Soma. Então, vai ficar o que aqui? x2 mais x3. E quando eu somar o y dos dois, vai dar quem? y2. Vai dar o y do primeiro, que nesse caso aqui é y2. Perfeitamente. Vamos somar os dois vetores agora para ficar com um vetor só. No primeiro vetor, o valor de x é x1. E no segundo vetor, o valor de x é x2 mais x3. Não dá para virar uma coisa só. Isso é um número só. Então, vou somar o daqui de lá, vai ficar x1 mais quem? x2 mais x3. Vírgula. Como é que é a regra do y? O quê? Y do primeiro. Muito bem. Ficaram igual os resultados? Ok. Então, o axioma 1 foi verificado. Muito bem. Querem copiar? Vamos fazer assim, rapidinho aí, pessoal. Copia direito. U mais V, que é igual a V mais U. Ontem eu brigava aqui com você, o colega. Professor, mas se eu fizer o contrário não vai dar certo. Não, mas esse exercício não está pedindo para fazer o contrário. Siga a regra. Não é sim. Eu falei, não tem si. Vai ter o contrário, é o outro axioma, que era esse aqui, ó. Ele queria inverter a posição. Vai ter o A2 que inverte a posição. Então você não precisa imaginar outras situações. Em cada axioma resolva ele. Então quem é U? E V? Seguindo a regra, primeiro eu pego os valores de x. O que vai dar? x2. y1 mais y2 vai dar quem? y1. Perfeitamente. Quem é V? Se você colocar na posição errada aqui, aí erra tudo. Quem é U? Vamos somar. Como é que faz para somar o x? x2 mais x1. E quando soma o y, o resultado tem que dar o y de quem? Que é quanto? Deu igual aos resultados? Não. Ó, esses elementos aqui são diferentes, logo o resultado é diferente. Então esse axioma não se verifica. Oi. O que eu acho? Obrigado. Então esse é o do vetor nulo, né? Então vamos lá. Quem é o x1, y1? É o vetor nulo. 0, 0. Tem que dar quem? x1, y1. Esse vai dar certo? Vai. x1, como x é um número real, qualquer número real mais 0 é quanto? Ele mesmo. E o y, esse, mais esse, não tem que dar esse? Pela regra aqui? Beleza. Então, já funcionou. Correto? Então, esse axioma foi verificado. Vamos aproveitar e fazer o A4 aqui. O A4 fala U mais menos U tem que ser igual ao vetor nulo. Então, vamos lá. O U é x1, y1. Logo, quem será menos U? Menos x1 e menos y1. Y tem que dar o quê? 0. Muito bem. Um número real menos ele mesmo dá quanto? 0. E a regra do y fala, esse y mais aquele, independente de quem é aquele, tem que dar esse.
E aí, funcionou o axioma? Então, o A4 não. São não, multiplicação. Alfa x1 e 0. Muito bem. Então, qual é o módulo que está pedindo a multiplicação? Quando você for multiplicar, a multiplicação de alfa pelo primeiro elemento é normal, só que a multiplicação de alfa vezes o segundo, independente de quem é alfa e de quem é y, tem que dar quanto? Vamos a ele, então. M1 alfa, beta, U. Alfa, aparentes, beta, U. Substituindo, alfa vezes beta vezes U, e U é x1, y1. Seguindo a regra. Alfa, beta vezes x1 dá o quê? Alfa, beta, x1. Alfa, beta vezes y1 dá o quê? 0. Ali tem um passo a mais, que primeiro multiplica por beta para depois multiplicar por alfa. Beta vezes x1, y1. Beta vezes x1, beta vezes y1. E agora vamos lá. Alfa vezes beta x1, alfa, beta, x1. Alfa vezes 0, deu igual? Axioma verificado. M2. A regra fala que alfa vezes y a 0, mas eu falo beta, mas aí usa qualquer. A regra está falando, quando você pegar um número e multiplicar por y, tem que dar 0. Só que alfa vezes beta, não tem 2 cara aqui, tem 1. Porque o alfa é 5 e o beta é 7. Então aqui é 35. Só que não está dando para a gente enxergar isso. Mas é 35. O segundo é o lado de cá que fala. Isso. Porque aqui é 7. Né? Vezes 1 é 7. Então 7 vezes 1 é 7. Agora 5 vezes 7 é 35 também. Sempre vale. A regra não é o cara, esse cara. Qualquer número que tiver aqui que multiplicar por lá tem que dar 0. Independente de quem é. Entendeu? É isso que tem que ficar claro. A sua pergunta foi muito boa. Não é aqui. É o que estiver naquela posição. Igual lá da adição. Lembra? Que quando se for y2 mais y3. Porque lá, quando aparece, era y1, né? Não é aquele ali. É o da posição. Somou, deixa eu dar o primeiro. Então aqui fala aí. É alfa, U mais V? Não, aqui é alfa mais beta. Isso. Alfa U mais beta U. Correto? Então vamos lá. Alfa mais beta vezes U. X1, Y1. Igual eu perguntei, ó. Primeiro eu resolvo aqui. Quanto dá alfa mais beta? Alfa mais beta. Já está resolvido. Óbvio demais. Isso aqui é uma coisa só, é um número. Só que eu não posso juntar isso. Já está junto. Então vamos distribuir. Alfa mais beta vezes x, como ele é um binômio, aí você tem que pôr em parênteses. Alfa mais beta vezes o x1. E alfa mais beta vezes y tem que dar quanto? 0. E agora você multiplica aqui. Aqui não é multiplicação de real vezes vetor, é real vezes real. Então não segue mais a regra. Alfa vezes x, alfa x1. Mais beta vezes x, beta x1. Vou fazer de lá. Alfa vezes x1, y1 mais beta vezes x1, y1. Então vai ficar alfa x1 e 0. Beta x1 e 0. Na hora que eu somar, vai ser esse mais esse, vai dar alfa x1 mais beta x1, que aqui eu tenho que seguir a regra fala que esse faz esse, não tem 10. Só que aqui não precisa seguir a regra lá demonstrada, não, viu? Mas deu.
Professor, ali na parte que você multiplicou alfa mais beta vezes y1, não tinha que distribuir o alfa vezes o y para depois fazer o beta vezes o y? Não, porque a regra fala, o cara que tiver aqui vezes esse tem que dar zero. Então aqui é 200, vezes 3 é zero. Mas tem que ser o Y1, pode ser o 2, né? Não, pode ser o 2. Qualquer vetor, gente. Não tem jeito de eu ficar. Tem 1,4 trilhão de vetores. Se eu tiver que provar para todos, nós vamos ficar aqui assim, pelo menos uns 50 bilhões de anos. Então esse é genérico, ele representa todos. Ele representa o x2, y2, x3, y3. Very, very good. Quem é agora? Agora é o alfa que multiplica U mais V, correto? Alfa U mais alfa V. Então, ó, alfa que multiplica x1 y1 mais x2 y2. Vamos lá. Primeiro eu tenho que somar x1 mais x2 e o quê? Y1. Por que, professor? Aqui, a regra do exercício quando fazer a lição. Né? Aqui não dava problema, porque quem que eu sobrei aqui? 0 mais 0 repetiu 0, de qualquer jeito ia dar certo. Muito bem, agora eu distribuo. Esse vezes esse, aí vai ficar alfa que multiplica x1 mais x2 e alfa vezes y1 é 0. Aí aqui não é multiplicação de vetores, né? Então é alfa x1 mais alfa x2. Opa, acho que esse vai dar certo também. Alfa que multiplica x1 y1 mais alfa que multiplica x2 y2. Então vai ficar alfa x1 e quem? 0. Alfa x2 e 0. Vai ficar alfa x1 mais alfa x2, 0 vai 0, repete o primeiro. Aqui também já dá. Bateu? Beleza, todos os axiomas por enquanto funcionando. Vamos ver aquele último que é improvável de dar errado. 1 vezes U tem que ser igual a 1 vezes quem? x1 y1 tem que ser igual a x1 y1. Seguindo a regra, 1 vezes x1 é quem? E 1 vezes y1 é quem? 0. Oh, não deu certo. Então, qual axioma que não se verificou? O M4. Então, na adição foi o 2 e o 4, e na multiplicação o 4. Bem? Lembrando que para não ser espaço, apenas usar agora o segundo tópico dessa aula de álgebra, que é o subespaço vetorial. Tudo bem. A definição é bem clara. Nós vamos ter um espaço vetorial. Nós vamos ter um espaço V, tá? E dentro desse espaço V, né, vai estar o meu subespaço. Então, a ideia do subespaço é a mesma ideia de subconjunto. Né? Então, esse subespaço está contido dentro de V. E aí nós vamos dizer o seguinte: se ele está contido dentro de V, e se V é um espaço vetorial, é porque os 8 axiomas já foram o quê? Verificados. Já deu certo, correto? Logo, o S, como faz parte dele, também está ok, correto? Agora, para que eu possa dizer que esse cara aqui é um subespaço, ele vai ter que ter uma característica comum. Não basta eu pegar qualquer elemento de V e juntar num pacotão, esse é um subespaço. Não é assim. O subespaço tem que ter uma característica comum. Para a gente saber essa característica, é mais fácil de olhar quando é subespaço. Aí a gente aqui vai fazer o seguinte: vai ter um cara aqui, genérico, qualquer um, que eu chamo vetor U e vetor V, que pertencem a quem? A S.
Se eu somar U mais V, e o resultado terá que ficar aqui dentro. Se tiver alguma possibilidade desse resultado ficar fora de S, vai continuar dentro de quem? De V. Mas vai ficar fora de S. S não poderá ser chamado de quem? Subespaço. Além disso, eu vou pegar um alfa, que pertence ao conjunto de quem? Dos reais, e vou multiplicar pelo U. E o resultado também tem que ficar dentro de S. Se eu tiver algum alfa que multiplicar pelo U e o resultado ficar fora de S, S também não será subespaço. Tá? Então, para a gente provar que o subconjunto de V é um subespaço, basta a gente provar a adição e a multiplicação. Facilitou. Em vez de 8 contas, nós só vamos fazer 2. Tá bom? Então vamos usar um exemplo para que vocês entendam. Quando eu digo que S é um conjunto de V, que ainda não sei se é subespaço, é porque S tem uma característica. Uma característica. E aí todos os elementos têm que seguir essa característica. Todos. Até quando eu junto 2, 3, somo 50 deles, o resultado dessa soma tem que ter a mesma característica de um vetor para que ele possa ser considerado o quê? Um subespaço. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Seja V o R2. Então, ó, o meu espaço vetorial é do R2. E S são os pares ordenados x e y que pertencem ao R2, tal que então, S são os pares ordenados x e y que pertencem ao R2, tal que y é igual a 2x. Então, ele já informou a característica dos meus pares de S. O y, na verdade, tem que ser igual a quanto? 2x. Então, aí aqui sempre você já coloca uma. Você tem que escrever o U, você tem que escrever o V, para você poder fazer a demonstração, a prova. Então, o U vai ser x1, o segundo elemento, o Y, tem que ser o quê? O dobro dele. Então vai ser quem? 2x1. Se aqui vai ser x2, aqui vai ser quem? Então, qual é a característica desse conjunto S? Eu vou tentar verificar se é subespaço. A segunda componente de cada vetor tem que ser o dobro da primeira. Entendeu que é posição? Não é que tem que ser o dobro de x1, é o dobro da primeira. Quem quer que for. Se a primeira for 5, a segunda tem que ser 10. Se a primeira for menos 3, a outra tem que ser menos 6. Para qualquer elemento. Correto? Beleza. Então agora, nós só temos que provar que quando eu pego dois vetores e somo, o resultado da soma continua tendo essa característica. Qual que é a característica? A segunda componente é o que da primeira? Então vamos lá. x1y1 mais x2y2. Vamos somar? E a soma sempre normal, não tem aquelas somas separadas aqui. Vamos lá. x1 mais x2. Isso. Beleza? Eu escrevi errado ali, né? Ninguém me lembra. Aqui é 2x1, é o hábito, viu, gente? E aqui é 2x2. O café está voltando a me censurar. Não vou embora, não dá aula não. Muito bem. Vamos somar aqui agora. 2x1 mais 2x2. Tudo bem. A segunda componente é o dobro da primeira? Não sei. Ainda não dá para ver, não. Mas vamos melhorar isso aqui. Sempre vocês vão ter que colocar desse jeito. Tem que demonstrar. Ah, o senhor pode fazer igual um aluno. O senhor já viu que ia dar certo, o senhor termina a conta. Mas eu não termino a conta, não. Todo mundo na avaliação termina e foi até o finalzinho. Aqui, ó, 2x1 mais 2x2 são dois elementos algébricos.
Eu tenho alguma coisa em comum nos dois? Os dois. Todos os dois estão sendo multiplicados por 2. Então eu posso colocar o 2 em evidência? 2x1 dividido por 2 dá quanto? 2x2 dividido por 2 dá o quê? Muito bem. Ó, presta atenção na pergunta que eu faço. Qual é o primeiro elemento desse vetor? Aí eu passei aquele espaço. O segundo elemento tem que ser o dobro desse. O segundo elemento é 2 vezes x1 é x2? Com uma característica. Você tem que demonstrar e não pode inventar a matemática não, né? Tem gente que, não sei, vai que pode. Mas não. Use a matemática, propriedades da matemática. Ok, então vamos agora à segunda prova. Olha como é que ele é pequenininho. Só 2 provas. Alfa vezes U. Então é alfa vezes quem? x1 e 2x1. Então vamos usar a distribuição. Alfa vezes x1, alfa x1. Alfa vezes 2x1, 2 alfa x1. Qual é o primeiro elemento? O segundo elemento é o dobro do primeiro? Aí você escreve. Logo, S é superespaço. Ficou com a característica a soma e a multiplicação, que aqui é genérica. Seta qualquer um. Aí é subespaço. O primeiro é esse aqui. É o R2 e o conjunto S vai ser de pares ordenados pertencentes ao R2, ao que o Y é igual a 4 menos 2x. Então, a primeira coisa a fazer é escrever o U com essa característica. O X pode ser qualquer um e o Y vai ser x1, 4 menos 2x1. E o V vai ser x2, 4 menos 2x2. Que é o que foi informado. Cada hora vai informar de um jeito, tá? Primeiro eu somo U mais V. U, x1, 4 menos 2x1, mais x2, 4 menos 2x2. Me ajudem na soma aí, por favor. Então vai ser x1 mais x2. E vai ser esse mais esse, correto? Então vai ser 4 menos 2x1 mais 4 menos 2x2. Tem jeito da gente simplificar isso aqui? Me ajuda. Repito esse, não tem jeito de fazer mais nada, né? 4 mais 4 é quanto? Menos, aqui o 2 eu posso colocar em evidência, não posso? x1 mais quem? x2. Tudo bem. Aqui está dizendo que a cara ou a característica do vetor é que o segundo componente toda hora tem que ser 4 menos 2 vezes o primeiro. Quando eu somei, o segundo componente deu o quê? Menos 2 vezes o primeiro. Essa é a característica desse subespaço? Não. Então, já sei que não é subespaço. Não manteve a característica. Vou fazer a multiplicação. Nem precisaria fazer a multiplicação, tá? Se um não deu, já não é. Vou fazer a multiplicação. Alfa vezes U. Alfa vezes quem? x1, 4 menos 2, x1. Vamos multiplicar. Alfa vezes x1, alfa, x1. Alfa vezes aqui, como é um binômio, tem que pôr alfa, parênteses, 4 menos 2, x1. Alfa, x1, e agora alfa vezes 4, 4 alfa. Alfa vezes menos 2x1, menos 2 alfa x1. Vamos ver. A característica desse
conjunto S, para a gente verificar que é subespaço, já sabemos que não é, é que a segunda componente de cada vetor tem que ser 4 menos 2 vezes o primeiro elemento. Aqui é 4 vezes alfa. 4 vezes alfa é a mesma coisa que 4? Então, por conta disso aqui, também. Então, nesse caso não deu nem a adição, nem a multiplicação. Muito bem. Terceiro exemplo. Agora o meu espaço vetorial é o R3. E o conjunto S são vetores do R3, né? X, Y, Z, tá ok. Eu vou pegar A vezes X, mais B vezes Y, mais C vezes Z. Isso tem que dizer igual a quantos? Certo. Beleza. Então, o U vai ser X1, Y1, Z1. E o V vai ser X2, Y2, Z2. Só que aqui eu vou ter que jogar naquele esquema, tipo esquema de equação, né? Então, eu vou pegar A que multiplica X1 mais B que multiplica Y1 mais C que multiplica Z1, e isso tem que ser igual a quanto? A zero. Eu vou pegar o A que multiplica X2, o B que multiplica Y2 e o C que multiplica Z2, isso também tem que ser igual a... E vou somar essas duas equações. Nós já aprendemos a somar equações? Aprendemos quando nós estávamos estudando o quê? Sistemas lineares. Né? Como é que eu somo essas equações? Coluna por coluna. Então vai ficar AX1 mais AX2. BY1 mais BY2. CZ1 mais CZ2. 0 mais 0 é 0. Quando eu somei ficou com a cara, vamos ver se fica, né? Vamos ver o que dá para fazer. Aqui dá para colocar o A em evidência. X1 mais X2. Aqui dá para colocar o B em evidência. E aqui também o C em evidência. Ó, bacana. Então significa que se eu pegar e somar U mais V, vai ficar X1 mais X2, Y1 mais Y2, Z1 mais Z2. A soma vai ficar. E jogar na equação, multiplicando por A, B e C, isso também vai ser igual a quanto? Beleza. Nós vamos multiplicar. Então, vamos pegar alfa. Não, vamos fazer assim. Vamos pegar essa equação, AX1, BY1, CZ1, isso é igual a 0, correto? Vou multiplicar essa equação por alfa. Igual quando a gente multiplica por menos 1, lembra? Quando eu multiplico por alfa, eu tenho que multiplicar os dois menos, não é isso? Então vai ser alfa vezes AX1 vai ficar A alfa X1 mais B alfa Y1 mais C alfa Z1. Alfa vezes 0 é quanto? 0. Então, perceba aqui, se eu pegar o U e multiplicar por alfa, vai ficar alfa x1, alfa y1 e alfa z1. Alfa x1, alfa y1 e alfa z1. Todos estão sendo multiplicados por quem? Por A, cada um multiplicado por A, outro por B, o outro por C. E o resultado continua sendo igual a quanto? 0. Ficou quanto? Todos eu consegui montar dentro daquela equação? Consegui. Logo,
S é subespaço. Bacana isso, né? X, Y, Z, 0. Ele vem acompanhado com X, Y e Z pertencendo aos reais. Então veja bem. Nesse quarto exemplo, o espaço vetorial é o R4. E o conjunto S, que a gente vai verificar aqui, se é ou não subespaço, tem os 4 elementos, X, Y, Z, e o último tem que ser 0. É a característica. E o X, o Y e o Z pertencem aos reais. Significa então, X, Y, Z pode ser quem? Quem é? Qualquer um, né? Qualquer número dentro dos reais. Não tem informação. Não precisa ser. Pode ser negativo, fração, decimal, pode ser o X um número muito grande, o Y um número muito pequeno, não tem qualquer um. Só o último elemento tem que ser 0. Vamos lá. O U. Quem vai ser o U? X1, Y1, Z1 e V. X2, Y2, Z2 e beleza? Muito bem. Vamos somar. 1 mais V. X1, Y1, Z1 e 0. Mais X2, Y2, Z2 e 0. Vamos lá. X1 mais X2. Se x1 é real e o outro não é real, então a soma também é real. y1 mais y2, mesma coisa. z1 mais z2 e o último. 0 mais 0 é quanto? A soma ficou com a característica do espaço? Aqui pode ser qualquer um, mas a característica fala que o último tem que ser quem? 0. Vamos fazer alfa vezes U. Alfa vezes X1, Y1, Z1. Vamos lá. Alfa X1, alfa Y1, alfa Z1, alfa. Alfa pertence aos reais. Qualquer número real vezes 0 dá quanto? 0. Tudo bem. Quando eu multipliquei um vetor qualquer por alfa, o resultado ficou com a característica do subespaço, que é ter a última componente igual a 0. Logo, o que? É subespaço. Tem que responder, viu, gente? Dia da prova eu vou lá. É subespaço? Você faz as matrizes 2 por 2. Todas as matrizes 2 por 2. E o S. Vamos colocar a característica de V. Olha bem. O espaço vetorial são as matrizes 2 por 2, né? A, B, C, D. A, B, C e D pertencem aos reais. E S, que a gente vai verificar que é subespaço ou não, o número de cima, os dois de cima. A primeira linha pode ser qualquer cara, só que a segunda linha, todos os elementos têm que ser 0. E o AB, como eu já disse, pertence aos reais, pode ser qualquer um. Então, quem é U? Lembra bem, primeiro você tem que determinar o U e o V. O U vai ser A1, B1, 0, 0. Quem é V? A2, B2, 0, 0. Vamos somar. U mais V. A1, B1, 0, 0. Mais A2,
B2, 0, 0. Muito bem, a característica desse subespaço é que a segunda linha tem que ser 0. A primeira linha pode ser qualquer coisa. Aí é aquilo que eu falei, você não pode inventar. Como é que soma a matriz? Tem que ser matriz do mesmo tipo. O elemento está numa posição, soma com o elemento está na mesma posição da outra. Então o A1 vai somar com quem? A1 mais A2. B1 0 mais 0 mais. Eu somei. Aí eu perdi. O resultado da soma de 1 mais V continuou com a característica. Qual é a característica? Segunda linha, todos os elementos têm que ser iguais a quanto? 0. Está com a característica? Alfa vezes 1. Alfa vezes A1, B1, 0 e 0. Multiplicação de matriz por um número escalar. Também já ensinei isso para vocês. Como é que faz? Multiplica todos os elementos da matriz pelo número. Então vai ficar assim sendo o resultado. Alfa vezes A1, alfa, A1. Alfa vezes B1, alfa, B1. Alfa vezes 0, alfa vezes 0, 0. Quando eu multipliquei um vetor qualquer de S por alfa, o resultado continuou com a característica, que é segunda linha, todos os elementos iguais a 0? Sim. Logo, é subespaço. Por favor, crianças, façam os exercícios. Ele vai ser amanhã.